Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Que o Senhor continue te abençoando e te guardando em nome de Jesus Cristo. E hoje iremos mais uma vez meditar na palavra de Deus, a palavra que é tão maravilhosa, que é tão poderosa, que tem o poder de transformar a minha e a sua vida, se assim nós der lugar para ela, né? E hoje iremos meditar na palavra de Deus aqui em Jeremias, capítulo 9, a partir do versículo 23. Mas antes de nós entrar na meditação da palavra, eu te convido para você se inscrever no canal, para você deixar o seu like e ativar o sininho das notificações, né? Aí todos os dias ao meio-dia, quando eu publicar vídeo, você será notificado. E também você pode deixar o seu comentário, né? Se essa palavra te ajudou, se está te encorajando de alguma maneira, né? Diz assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então aqui, o Senhor Deus, ele é o Senhor dos senhores, né? O médico dos médicos, o rei dos reis. Não existe ninguém que tenha tanta riqueza quanto o próprio Deus, né? E Jesus, sendo o Filho de Deus, herdeiro, quando ele veio a essa terra, meus queridos, ele não veio com riquezas humanas, né? Ele trouxe a riqueza espiritual, o evangelho do reino, né? Porque ele trouxe um plano de salvação para a humanidade caída. A humanidade que não tinha nenhuma esperança. Foi para isso que ele veio. E quando ele veio, mesmo ele sendo muito rico e herdeiro de um trono, né? De um trono eterno, de todas as coisas, né? Porque tudo foram feito para ele, por meio dele e para a glória dele, né? E a palavra do Senhor nos fala que Jesus, quando veio, ele não veio como um rei rico nessa terra, né? Como Davi, como Salomão. Ele não se vestiu dessa forma, né? Ele não viveu dessa maneira, muito pelo contrário. Ele veio, o Senhor Deus fez com que ele nascesse de uma virgem pobre, simples, né? E não de uma virgem rica, não foi, né? Foi uma pessoa de uma família pobre, né? E a palavra do Senhor nos fala aqui, o Senhor ele tem propriedade para falar isso, né? É por isso que ele diz aqui em Jeremias, né? Que não se glorie o sábio na sua sabedoria. Porque se tem alguém mais sábio do que o próprio Deus, ele não se gloria nisto, né? Porque ele tem tudo, ele sabe tudo, né? Ele é o mais sábio que todos. Não, nem o forte na sua força, porque não existe ninguém tão forte quanto o nosso Deus. E ele não se gloria nisso também, né? E a palavra do Senhor diz: nem o rico nas suas riquezas, porque Deus ele é dono do ouro e da prata. Então não adianta o ser humano colocar a sua confiança nessas coisas, na força, na riqueza, né? Na sabedoria, não adianta. Porque existe um que é maior que todas as coisas. E é nele, meus queridos, que nós devemos colocar a nossa confiança no Senhor, porque ele tem o controle de todas as coisas, né? Ele sabe tudo, ele pode tudo. Então é nele, é a ele que nós devemos recorrer e entregar a nossa vida, o nosso caminho a ele, né? Mas ele diz mais aqui, ó. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, né? A única coisa que o homem e a mulher devem se gloriar é por conhecer o plano de Deus para a sua vida. Quais são os planos de Deus para a minha vida? Isso, quando eu conheço, eu devo me alegrar, me gloriar por saber que Deus me chamou. Por saber que Ele tem um projeto para mim. Que eu não nasci, que Ele não me fez vir a essa terra para simplesmente vaguear, não.
Deus, ele me trouxe a essa terra com um propósito. Ele te trouxe a essa terra com um propósito. E você precisa descobrir, buscando em Deus, saber qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. Qual é o chamado, por que que ele te chamou, qual é o talento que ele te entregou. Porque a todos que ele chama, ele dá talento, ele não deixa ninguém sem talento, sem capacidade para nada. Mas o homem e a mulher precisa buscar conhecer quais são os talentos que Deus entregou na sua mão. E ele diz mais, e saber que eu sou o Senhor. A gente precisa entender isso, que o Senhor Deus da Bíblia é o Senhor, como eu já falei, dos senhores, né? Ele é o Senhor de todas as coisas, né? Dos céus, da terra, dos mares, do universo. Ele é o Senhor. Não existe outro além dele, mas somente o Senhor Deus, aquele que mandou dizer para Faraó. Quando Moisés questionou a Deus, quando ele me perguntar quem me enviou, aí o que o Senhor disse para Moisés falar para Faraó, diga que o eu sou te enviou, né? Porque ele é o único que pode dizer eu sou, eu faço, eu posso. Nenhum outro pode. Ainda que diga, mas não tem o poder de sustentar essa palavra. Somente Deus. E saber e que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrada, diz o Senhor. Então Deus quer que eu e você, que nós conheça Ele. Tudo que está aqui registrado na palavra de Deus, meus queridos, o Senhor, Ele deixou para mim e para você saber. Todas essas coisas, né, que foram descobertas, né, que foram reveladas, é para nós para nós que somos filhos, né, herdeiros desse reino, conhecer e tomar posse. Tudo que está aqui escrito. E as demais coisas que não estão escritas, nós vamos saber quando nós chegar lá, que nós estivermos na presença dele. Que ele quiser nos contar. Mas é bom que a gente saiba que Deus ele faz justiça, faz misericórdia, é misericordioso. Basta você olhar para você e eu olhar para mim que a gente vai ver que Deus ele é misericordioso, né? E ele faz juízo e justiça na terra. Se você se sente injustiçado por alguma coisa, pode ter certeza, entregue a sua causa na mão do Senhor, porque o Senhor, ele se agrada de fazer misericórdia, juízo e justiça na terra. Pode ter certeza que a sua causa não ficará em vão. O Senhor ele vai resolver, ele vai entrar com providência, porque dessas coisas ele se agrada. Mas para isso é preciso nós reconhecer que ele é Senhor, que ele é Deus e que é ele quem manda nas nossas vidas, né? A partir do momento que nós aceitamos o Senhor como Salvador da nossa vida, como Senhor e Salvador, né? A gente tem também um advogado, que é o próprio Jesus, né? Então, nós não estamos mais sozinhos, mas também precisamos compreender que a nossa vida, nós não faz mais o que nós queremos fazer, mas sim aquilo que a palavra quer que nós faça. Então, meu querido e minha querida, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer para você nesse dia. Ele se declarando para você. E Ele quer que você conheça Ele. Ele quer que nós tenhamos comunhão, intimidade com Ele. E é por isso que Ele diz que o sábio não deve se gloriar na sua sabedoria, nem o rico confiar nas suas riquezas, né? Se gloriar nelas, né? Mas aquele que se gloriar, se gloria em conhecer o Senhor, né? De saber que o Senhor te chamou, que Ele tem um plano para a tua vida e que no final de todas as coisas você vai herdar um reino que é eterno, que não terá fim. É um reino que você vai morar com Ele eternamente, morar com o seu Criador, com o seu Pai eternamente. Então que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus Cristo, hoje e sempre.